Bom, semana passada eu comecei uma mensagem em Lucas 10, continuei hoje de manhã e quero terminar agora à noite. Então, se você trouxe Bíblia, abra lá em Lucas 10, no versículo 1 a 9. Lucas 10, versículos 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou, 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. Não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade, forem bem recebidos, como que for posto diante de vocês, cure os doentes que ali houver, e digam-lhes: o reino de Deus chegou até vocês. Semana passada eu falei sobre as palavras de Jesus que acenderam o coração dos discípulos e os despertaram para a obra missionária. Hoje eu quero continuar falando desse texto sobre outra perspectiva, a perspectiva dos testes, os testes de fé que envolvem a grande comissão. Para cumprirmos o chamado de Deus e o propósito do Senhor, vamos passar por alguns testes. Quando eu era adolescente, eu jogava vôlei num time aqui da cidade, num clube, que ele financiava bolsas de estudos para os atletas numa boa escola aqui da cidade. Mas tinha um porém: todo bimestre os nossos boletins eram enviados para o técnico. E aí então o time todo ficava ali e o técnico lia as notas de cada um. E sabe, a gente podia estar jogando bem, mas se a nota não tivesse boa, não podia jogar no campeonato. No reino de Deus acontece da mesma forma. Às vezes a gente não passa nos testes de fé. Tem muito jogador sentado no banco, muito jogador habilidoso, que podia estar assim, cooperando muito, mas por que não está passando nos testes? Não está sendo usado por Deus. Quem quer ser aprovado pelo Senhor? Deus vai te usar poderosamente. Hoje de manhã eu falei de 3 testes. O teste da disponibilidade. Tem muita gente que diz: eu quero. Mas quando Jesus fala dos custos, das renúncias, das prioridades, fica pelo caminho. Isso tem a ver com o capítulo 9, o finalzinho ali, quando ele diz: o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Não estavam disponíveis alguns de verdade. Depois falei que essa grande comissão, se cumprir o chamado de Deus, envolvia passar no teste do trabalho em equipe, porque Jesus envia de 2 em 2. Tem gente que quer trabalhar sozinho e no reino não dá certo. Terceiro, o teste é do trabalho árduo. Eu falei que ele mandou na frente para aplainar as estradas. Dá trabalho aplainar a estrada e fazer a obra de Deus dá trabalho, embora seja tremendamente recompensador. Eu quero continuar daí para frente. O quarto teste de fé que você precisa passar e ser aprovado, se quer cumprir a grande comissão, ser usado por Deus, é o teste da preparação. Olha o que diz o texto: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Sabe, enquanto igreja, muitas vezes não cumprimos a grande comissão porque não preparamos os trabalhadores. O tamanho da nossa colheita é diretamente proporcional ao número dos trabalhadores que preparamos. O meu pai, há muitos anos atrás, ele trabalhou em algumas cruzadas que o Billy Graham fazia, organizava, ali nos bastidores, na organização. E ele compartilhou comigo que havia um número
eles criam que havia uma relação entre o número de voluntários, os trabalhadores que eles preparavam, com o número de convertidos no final da cruzada. Havia uma relação direta. Quanto mais trabalhadores, maior a colheita. Essa é uma realidade espiritual. Quem dá a colheita, gente? Quem dá a colheita? Deus. O que Ele manda a gente fazer? Peçam, achem, encontrem trabalhadores. Essa é uma postura de fé. Se eu creio numa grande colheita, eu preparo muita gente. E porque eu preparei muita gente, Deus vê essa atitude e Ele fala: eu vou mandar uma grande colheita. Sabe, eu creio nisso desde que eu era pastor dos adolescentes. Eu lembro que eu orava: Senhor, naquela época a gente tinha uns 150, 200 adolescentes, Tarek. E eu orava: Senhor, Israel estava comigo nessa época. Eu orava e falava assim: eu quero 500 adolescentes. Nós vamos alcançar 500. Hoje eu vejo relatórios de culto, tem 1.500 adolescentes sexta-feira aqui. Mas eu orava: quero 500. E aí um dia, eu orando assim, o Espírito Santo falou para mim: eu não vou te dar esses 500. Eu falei: mas por que, Deus? Você tem condição de cuidar desses meninos? E eu fiquei parando para pensar, falei: não. Então para que eu vou mandar? Prepare trabalhadores. Naquela época eu comecei a sonhar com o ministério colegiado nos adolescentes. Nós preparamos os líderes, preparamos as pessoas. Hoje eu tenho o privilégio de ver o Tarek, que foi minha ovelha nos adolescentes, pastoreando esse rebanho. O Pedro também, o outro Pedro também, a maioria que está aqui na frente, aleluia. Preparamos trabalhadores. Hoje tem 1.500 adolescentes na sexta-feira. Deus é bom. Por que eu sonhei junto com vocês com o centro de formação? Daqui 3 semanas vai estar pronto. Porque estamos levantando trabalhadores para esse tempo. Eu já vi, uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Levantem-se, trabalhadores. Venham, se preparem. Deus vai mandar muita gente, mas Deus vai mandar tanta gente, e Ele vai usar você. Seja treinado. Receba uma palavra. Eu estou numa expectativa do sábado do dia 6. Quando nós ungirmos todos esses líderes para enviá-los, Deus vai fazer algo tremendo. Ele vai derramar uma unção sobre essas pessoas, autoridade espiritual. Eu creio, cadeias cairão por terra, famílias inteiras serão restauradas. Nós estamos levantando trabalhadores. Você quer servir ao Senhor? Passa no teste da preparação. Se equipa. Se levanta, se atende o chamado, vai ser treinado. Deixa a gente te ensinar a tirar umas flechas diferentes, a usar o escudo da fé, a usar a palavra. Deixa a gente te ensinar. Deus vai te usar poderosamente. Segundo teste, ou na verdade, quinto teste. Diz assim a palavra, é o teste da vigilância. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre os lobos. Cordeiro no meio do lobo. Como é possível? Não sobra nada. Sabe como a gente sobrevive perto dos lobos? Quando a gente está colado em Jesus, no nosso pastor. Quando a gente está vigiando, constantemente, seguindo os passos dele. Sabe, Jesus insiste constantemente com seus discípulos que eles deveriam vigiar. Muitas vezes, por não estarmos orando e vigiando constantemente, não percebemos as ciladas, os lobos que o inimigo coloca no meio do caminho para nos fazer parar. Quantas vezes em oração Deus me mostrou armadilhas espirituais, armadilhas e perigos que eu com os meus próprios olhos não era capaz de discernir. Quantos creem que existe discernimento espiritual? O problema é que tem muito vigia dorminhoco.
Você já visitou prédio que o porteiro estava dormindo? Eu lembro que eu ia visitar a Sil às vezes lá, a gente chegava do seminário, ia levar ela para casa, o vigia estava dormindo. A gente buzinava, às vezes ele não ouvia, não atendia. Aí eu buzinava mais forte. Um dia ele levantou, começou assim a apertar o celular, tentando abrir o portão. Espiritualmente, muitas vezes, nós somos vigias, dorminhocos. E a gente não discerne armadilhas. Eu lembro que quando eu liderava aqui um movimento de unidade na cidade, fazendo cruzadas, organizando grandes eventos evangelísticos, apareceu um empresário que queria nos ajudar a organizar as cruzadas. Eu marquei uma reunião no escritório dele, e ele prometeu que ele abria os seus escritórios, ia contratar um staff para eu poder fazer os trabalhos, e nós ia financiar uma cruzada no Rio de Janeiro, coisa maravilhosa. Eu voltei dali impactado, falei, glória, vou fazer uma cruzada no Maracanã. Eu fui orar, e aí Deus falou para mim, cuidado, é lobo. Eu falei, Senhor, mas que bênção é essa? Não aceita. Eu falei, como é que eu aviso para os outros que eu não aceitei uma bênção dessa? Queridos, eu, sem explicação, apenas por um discernimento espiritual, não aceitei a oferta. Alguns meses depois, eu abri o jornal, e o cara que queria me dar a oferta foi preso, um escândalo. Ele ia comprometer todo o projeto. Sabe, Deus nos envia como ovelhas no meio dos lobos. Se você quer ser aprovado e cumprir o propósito de Deus, você precisa vigiar. Ei, Deus vai derramar discernimento neste lugar. Deus vai derramar graça. É muito interessante quando Jesus está no Getsemane, ele pede para os discípulos, orem, vigiem, mas eles insistem em ir dormir uma vez e de novo e de novo. Mas sabe o que me chama a atenção? A Bíblia vai dizer que eles dormiram de tristeza. Quem já dormiu de tristeza aqui? Eu não sei você, mas tem vezes que eu não consegui vigiar. Eu estava tão triste que eu não conseguia nem orar. E talvez você chegou num tempo assim. Problemas bateram na sua porta e é difícil vigiar diante de determinadas situações. Jesus vai lá e acorda os discípulos. Eu fico me perguntando, poxa, por que ele não respeitou a tristeza deles? Mesmo assim os despertou, os acordou. Quem normalmente dorme de tristeza, a gente deixa dormindo. Por que Jesus fez isso? Se você ler a continuação do texto, Jesus, ele vai para um lugar ermo e ele vai orar no Getsemane. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor o consolavam. Sabe por que Jesus está nos despertando hoje? Nos provocando, ei, vigia, ora, eu enviei vocês para o meio dos lobos. Eu quero mostrar as armadilhas, mas eu quero consolar vocês. É na presença de Deus que somos fortalecidos. É na presença de Deus que ganhamos uma força que não é nossa para derrubar gigantes, para ir contra lobos, contra feras e prevalecer. Ei, em nome de Jesus, pessoas vão receber esta graça, vigia e ora. O Senhor quer te fortalecer de forma descomunal. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode enfrentar as dores, você pode enfrentar a miséria, as necessidades, as lutas, as prisões. É disso que Paulo está falando. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem quer cumprir o propósito? Vigia, passa no teste da vigilância. Outro teste. Não saúdam ninguém pelo caminho. Outro teste que precisamos passar era o da urgência. A mensagem era urgente. Por isso Jesus não desejava que eles carregassem pesos desnecessários e nem demorassem, trocando as longas saudações costumeiras do Antigo Oriente. Quem conhece os costumes sabe, não é só um
um cumprimento, um aperto de mão. Não, são longas saudações. O que Jesus estava falando é que a mensagem, o reino de Deus chegou, chame as pessoas. Ela era uma mensagem urgente. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que o senso de urgência na pregação do evangelho, ele pairava sobre a igreja. Eles pregavam. A expectativa da volta de Jesus era real. Eles pregavam com urgência. Sabe, quando perdemos o senso de urgência, esse é um termômetro espiritual que precisamos observar. Quando o despertamento, quando o avivamento vai embora, a gente começa a perder a paixão, aquele senso de urgência de falar de Jesus para todo mundo. Eu não sei se você já teve isso. Quem ficou empolgado quando se converteu? Você lembra do dia quando você aceitou Jesus? Você queria falar de Jesus para todo mundo? Você teve esse sentimento? Você lembra desse tempo? Eu lembro quando eu me converti, eu era um adolescente na escola, eu estava tão empolgado, porque Jesus tinha se revelado para mim. Eu cheguei na escola e eu falava de Jesus para todo mundo, eu arrastava meus amigos para a igreja. Agora, eu viajei recentemente para um congresso lá na Espanha, com pastores do mundo todo, e encontrei um missionário amigo meu do tempo de escola. Nós tínhamos aberto um intervalo vida na escola, e ele falou: cara, você lembra o que você disse para mim na escola? Eu falei: não, eu tinha começado o intervalo vida, e eu disse que tinha um rapaz que era agnóstico, que ficava atrapalhando as pessoas de irem no encontro. Você lembra o que você falou para mim? Eu falei: não, eu fiquei com medo. Você falou assim: fala para ele que você vai orar para ele não dormir, e ele vai saber que é Deus que está nesse negócio. Eu falei isso para você? Falou. Eu fiz. E o que aconteceu? Ele voltou uns dias depois dizendo: cara, para de orar, o que está acontecendo? Eu não estou dormindo. O nosso Deus é poderoso. Eu não uso mais essas táticas, eu amadureci um pouco. Mas o senso de falar de Jesus para todo mundo, aquela paixão que te torna destemido. Você teve um encontro com Deus e é urgente, as pessoas precisam saber disso, elas precisam receber aquele toque, sabe, aquela paixão. Ei, em nome de Jesus, Deus vai acender teu coração de novo. Muitas vezes não fazemos a obra porque o senso de urgência se foi. Não passamos no teste. Nos deslumbramos com os cumprimentos, com os pesos desnecessários. Ficamos fazendo hora com um monte de coisa, correndo atrás de um monte de coisa que Deus não mandou fazer. E a gente para de apresentar Jesus para as pessoas. Essa semana eu vou orar aqui. Não vou orar para você não dormir, fica tranquilo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar tranquilo. Você crê nisso? Vai dormir em paz. Mas eu vou orar aqui, e um senso de urgência vai tomar conta do teu coração. Deus vai acender o coração de pessoas, paixão, falar de Jesus, testemunhar o que Ele tem feito, pregar o Evangelho. Quem quer passar no teste da urgência? Eu consigo ver os olhos de Paulo. Ele não parava. Quando apedrejaram Paulo, ele foi tido como morto. Ele bate a roupa, no outro dia está lá pregando de novo. O que faz gente fazer isso? É um senso de urgência. Em nome de Jesus, Pai, derrama esse senso de urgência nesse lugar. Nos dá paixão, Pai, amor. Quando a gente entrar num restaurante, pelo garçom, pelo irmão que nos atende numa loja, pelo nosso vizinho, Senhor, desperta os nossos corações. Desperta. Volta logo, Jesus. Queremos trazer o teu reino. Aleluia. Quem quer passar nesse teste? Sétimo teste, o da dependência. Não levem bolsa,
nem saco de viagem, nem sandálias, não saúdam ninguém pelo caminho. Não deveriam levar sandálias extras, nem comida, nem roupa para trocar. Por quê? Eles precisavam depender de Deus. Deixa eu te dizer algo. Quando você atende um chamado do Senhor, quem é o teu chefe? Deus. Agora, se Deus nos dá uma missão, você acha que Ele não vai dar os recursos para a gente completar a missão? Por isso Ele fala, não levem comida extra, não levem nada, eu vou arranjar gente, vocês vão comer na casa do povo. Dependam de Deus. Depender do Senhor é uma aventura incrível. Essa semana ainda eu estava com a Sil e a gente estava compartilhando um projeto. Eu falei, como é que te resolve? Tinha um valor que precisava. Eu acabei de falar com ela, falei, linda, dá mais ou menos isso, como é que a gente vai levantar esse recurso? Terminamos de conversar. Quando ela estava entrando no elevador, ela tinha um compromisso, ela volta, abre a porta, lindo, recebi uma mensagem. Alguém vai depositar para o projeto mensalmente exatamente o valor. Ah, como é bom servir a Deus. Ele é Deus provedor. Deixa eu te dizer, se você receber um chamado de Deus, não se preocupe, você vai sem nada. Sem alforje, sem sandália extra, sem túnica extra. Maná vai cair do céu. Água vai fluir da rocha. Ah, dependa do Senhor. Pastor, eu não tenho os recursos para ministrar a palavra. Vai, Ele vai colocar as palavras na sua boca. Eu lembro de falar isso para o Senhor quando era menino, eu não sei falar. Eu abri a Bíblia e Ele disse, eis que coloco as minhas palavras na sua boca. Até palavra, antes de se formar na nossa boca, Ele já conhece toda. O nosso Deus é Deus provedor, é Deus de graça. Ah, você vai falar com autoridade, Ele vai te dar unção. Os recursos da graça estão disponíveis para quem se coloca em movimento. Cumpre o chamado, depende. Estava lendo um livro que falava daquele pastor Reinhard Bonk, que faleceu recentemente. Era um evangelista que fez um trabalho maravilhoso na África. E ele fazia uma pregação, e ele dizia que Pedro andou sobre a palavra venha de Jesus, quando Ele convida a andar sobre as águas. Literalmente Ele andou sobre a palavra de Jesus. É assim que funciona. Deus nos dá uma ordem. Vai, não leva nada. A gente começa a andar sobre as palavras de Jesus. E o sobrenatural acontece. Quem quer viver o sobrenatural, ter experiências do poder de Deus, ande sobre as palavras de Cristo. O problema é que a gente não tem coragem de depender, porque como os discípulos, quando batem as tempestades, a gente cria uns fantasmas. Jesus estava vindo do socorro, mas eles vão vendo aquela cena, Pedro está andando ali no barquinho, ele está tentando enxergar, e o que ele vê, ele acha que é um. Muitas vezes a gente não se dispõe no ministério porque a gente cria fantasmas. O meu filho, ele é craque em criar fantasmas. O Benício esses dias cortou o dedo, só que pegou uma veia, começou a sangrar demais. Eu só ouvi, eu estava no quarto, eu vi no corredor, ele dizia assim, eu estou morrendo, eu estou morrendo. Eu fui para o corredor e encontrei o meu filho com o dedo cortado. Eu peguei ele, levei, lavei, e ele olhava para mim assustado, saiu um pouquinho de sangue, pegou uma veia. Pai, eu vou morrer. Eu falei, não filho, você não vai morrer. Pai, eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Sabe, nós somos craques em criar os nossos fantasmas. A gente projeta o que vai acontecer. Quantas vezes eu já fiz isso no ministério? E você não sabe quantos fantasmas eu criei quando me convidaram para ser pastor dessa igreja. Será que a liderança vai vir? Não vai um monte de gente embora, gosta do meu pai, não gosta muito de mim.
O que vai acontecer com os recursos? Eu criei tantos fantasmas, e os fantasmas deixam a gente paralisado. Um dia, escovando os dentes, Deus falou para mim: venha. E eu mandei um monte de fantasmas embora enquanto estava orando, e resolvi seguir, e as coisas estão acontecendo, porque o Deus que chama é o Deus que nos sustenta. Eu não sei quais são os fantasmas que você criou. Minha casa não acomoda ninguém. Eu não sei liderar pessoas. Será que eles vão me entender? Eu já fracassei no passado, não vai dar certo. Em nome de Jesus, hoje nós vamos mandar fantasmas embora deste lugar. Levante suas mãos assim, feche seus olhos. Repita comigo: Senhor, toda projeção, todo engano, todo fantasma que eu criei, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Eu quero cumprir o teu propósito. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor. Nós não apenas criamos fantasmas, mas nós nos distraímos. Está andando sobre o venha de Jesus? Mas ele olha para o lado e afunda. O inimigo é craque em criar distrações. Eu lembro de estudar o joio e o trigo. Já leu essa história na Bíblia? O que Jesus manda fazer com o joio? Fazer o quê? Tirar? O que ele manda fazer? Nada. Deixa lá. Porque o que o joio é? Uma distração. Só isso. Não mexe. Porque se você tentar mexer, você vai arrancar coisa boa. É distração. O inimigo é craque em trazer distrações. Eles tinham uma missão para cumprir em Gadar. Um jovem possesso ia ser liberto. Ele levanta uma onda. Pedro afunda. Sabe, às vezes a gente não cumpre os propósitos de Deus porque a gente fica olhando para as distrações. O joio está falando mal. Umas ondinhas que o inimigo manda. E aí, a gente para no caminho e afunda. Em nome de Jesus, você vai chegar do outro lado e vai ver os demônios se submetendo ao nome de Jesus. Pessoas sendo libertas, salvas, transformadas. Para de se distrair com coisa que não vale nada. Você não está percebendo? Às vezes a gente não entende que as batalhas são espirituais. Aquela mensagem que o teu irmão que não conhece, ou que está mal na fé, está vacilando, te manda, que te provoca, que tira do senso. Você não percebe que existe uma realidade espiritual por trás dessas coisas. Existem críticas que constroem, mas outras que derrubam. Presta atenção. Hoje Jesus está te dizendo: cada passo olha para mim e simplesmente me obedece, e você vai chegar lá. Eu não tomo decisão sem falar com Jesus. É para contratar, não é. É para mandar embora, não é. É para entrar nessa frente, não é. Cada passo eu olho para Ele. Se Ele fala, vem, eu vou. E o resto é problema dEle. Eu obedeço e a provisão vem em nome de Jesus. Amém? Você quer cumprir o chamado de Deus na tua vida? Tem que passar no teste da dependência. Último, eu vou terminar. Eu acho interessante. Lucas 10, 17, eles voltam. Os 72 voltam alegres. E disseram, Senhor, até os demônios submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem
sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Aleluia. O último teste é o teste da alegria. Quem serve a Deus no ministério sabe que isso envolve alegrias. Hoje, quando essa jovem chegou aqui e me contou que ouviu a minha oração, e estava doente, com trombose, e Deus a visitou, e ela veio no culto hoje, eu fiquei tão alegre com você. Obrigado. Como é bom servir a Deus. Esses dias eu cheguei no meu escritório e recebi uma carta de um presidiário, cheia de erros de português, mas foi a carta mais linda que eu li nos últimos tempos. Estava dizendo: eu ouvi a pregação no presídio, Jesus mudou minha vida, eu estou lendo a Bíblia agora. Sabe, servir a Deus envolve, sim, alegrias. Quando a gente prega o evangelho, vem alguém sendo salvo. Quando a gente faz o casamento de alguém que já tinha perdido a família. Quando a gente cuida de pessoas e elas são restauradas, você vai ter essas alegrias. As trevas vão sair em retirada. Quando pregamos o evangelho, o inimigo sai em retirada. É assim que acontece. Só que por vezes, essas alegrias, elas demoram a acontecer. Elas não são constantes. Muitas vezes, antes de ver alguns milagres, pessoas sendo salvas, a gente pena um bocadinho. Fazer o ministério só na força da alegria das conquistas não nos mantém. Jesus vai falar para eles: se alegrem, que bom que isso tudo está acontecendo. Mas se acontecer ou não acontecer, tem uma alegria que ninguém pode roubar de vocês. Sabe o que nos mantém firmes? A alegria da salvação. Isso que Abacuque entendeu. Às vezes a gente faz um ministério, o que a gente vê é Deus pesando a mão. Nesse tempo, ele clamou, ele pediu, ele se entristeceu, até que ele entendeu. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira e o produto da vide minta, ainda que não haja ovelhas no aprisco ou gado no curral, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quem quer passar no teste? Teste da alegria. Sabe o que te mantém? É essa alegria. É essa alegria. É essa alegria. Eu lembro de sair de uma festa. Eu era pastor de jovens e fui numa festa de casamento. Quando eu cheguei, saí e voltei porque tinha esquecido o celular. Quando eu chego, está um monte de crente embriagado, minhas ovelhas. Pode imaginar minha felicidade voltando para casa. Entrei no carro, eu não estava alegre pelo ministério aquele dia. Mas Deus falou para mim: liga o rádio. Eu liguei. Comecei a ouvir um louvor. E de repente, uma alegria tomou conta do meu coração. A presença de Deus, ela invadiu o carro, eu sentia de forma tão real, e eu comecei a glorificar, a adorar a Deus, a exaltar. E aí Deus falou para mim assim: conta para eles que isso existe. Há prazer na presença de Deus, a alegria que ninguém pode tirar de nós. O que nos sustenta no ministério é essa alegria que o Espírito coloca no nosso coração, a alegria da salvação. Aleluia. Hoje eu queria convidar pessoas a cumprirem o seu chamado. Hoje eu queria convidar gente para participar de uma grande colheita. Deus está levantando trabalhadores nesse lugar. Deus está levantando trabalhadores. Mas eu queria que você fosse aprovado por Deus.
Se ouvindo essa palavra, Deus falou contigo. Talvez Ele te disse: você precisa se preparar melhor, ser treinado, equipado. Há quanto tempo você não se prepara? Talvez Ele te disse: você não está passando no teste da urgência. Faz tempo que você não chora, que os perdidos e a situação deles não te incomodam. Aquela urgência de pregar o Evangelho parece que foi roubada. Hoje Deus vai acender o coração de pessoas nesse lugar, em nome de Jesus. Alguns estão paralisados, estão com medo de depender de Deus, de dar passos ousados. Hoje Deus vai mandar fantasmas embora. Ele vai trazer o nosso foco para Jesus. Hoje pessoas serão sustentadas, porque a alegria da salvação vai encharcar seu coração de novo. Eu não sei o que Deus falou contigo, mas você está dizendo: Deus, me usa para o louvor da tua glória, me ajuda a ser aprovado. Eu quero passar nestes testes, eu quero glorificar ao Senhor, eu quero ser usado por Ti. Aonde você está, fique de pé agora. Eu quero orar por você, e eu creio Deus vai te visitar com poder nesse lugar. Nós vamos cantar essa canção. Nós vamos declarar pelas ruas o nome de Jesus. Pessoas serão levantadas, restauradas, curadas. Deus vai usar você em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Estenda as suas mãos agora e comece a clamar: Espírito Santo de Deus, me visita. Eu quero estar pronto, preparado, quero ser usado. Eu quero passar nos testes de fé. Me usa para o louvor da tua glória. Me usa para o louvor da tua glória. Pai, eu quero clamar agora em nome de Jesus, que o poder de Deus caia neste lugar. Existem homens e mulheres de Deus distraídos, crendo em fantasmas. Existem pessoas com medo de dar passos de fé aqui neste lugar. Mas eu quero em nome de Jesus clamar que o teu poder se manifeste agora. Que a alegria da salvação possa nos abastecer. Pai, em nome de Jesus, que possamos caminhar com fé. Eu quero pedir que amor, paixão, senso de urgência tome conta dos nossos corações. Nós não vamos passar mais um ano vivendo no mesmo condomínio sem levar alguém aos pés de Jesus. Nós não vamos passar mais um ano estudando na mesma faculdade, trabalhando no mesmo lugar, sem apresentar Jesus para alguém. Senhor, nos dá olhos cheios de compaixão, que o teu amor transborde dentro de nós, que possamos enxergar as pessoas com os teus olhos. Abre os nossos olhos para ver como Jesus via a mulher samaritana, o cego de Jericó. Deus, aqueles que estavam no seu caminho clamando, que possamos sim, Deus, ver as pessoas dessa forma, e que o teu poder se manifeste através de nós. Clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, desperta a tua igreja hoje, desperta o teu povo neste lugar. Derrama graça, favor e poder, que possamos pisar escorpiões, que possamos andar entre os lobos, que possamos sim andar no meio do mar revolto e ver a tua glória. Há poder no nome de Jesus para salvar, há poder no nome de Jesus para libertar, há poder de Jesus no nome de Jesus. Este nome nos põe de pé. Este nome transformou a minha vida. Deus, que possamos gritar. Deus, sopra e leva esta mensagem aos quatro cantos dessa cidade. Eu creio, algo novo está sendo gerado. Um despertamento espiritual vai acontecer nos próximos dias. Levanta a tua igreja, prepara os trabalhadores. Pai, o Senhor disse que deveríamos orar para que o Senhor mandasse trabalhadores. Deus, estou aqui na tua presença clamando: desperta, Deus, desperta, Deus, neste lugar, homens e mulheres que te amam. Desperta, Pai, pessoas que entendem a urgência. Não existe nada mais importante, nada deve dividir a nossa atenção, não existe nada que mereça mais o nosso esforço.
Queremos gerar frutos eternos. Devolve a paixão, devolve a urgência. Nos desperta hoje. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há poder no nome de Jesus para salvar. Se hoje nesse lugar você quer se render a Ele, quer entregar sua vida a Jesus, se tornar um seguidor de Cristo. Quando andamos por conta, andamos segundo os desejos do nosso coração. Se converter é se tornar um seguidor de Cristo. Estou indo numa direção e agora eu começo a segui-lo. É simples. Se arrepender e seguir os passos dele, o que ele ensinou. Se você se arrepender dos seus pecados, crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, confessar isso com a sua boca, você jamais vai ser o mesmo. Talvez você queira tomar essa decisão hoje. Onde você está, levante sua mão bem alto. Tem alguém que queira tomar essa decisão hoje? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Levante a mão bem alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Lá atrás tem bastante gente. Faça assim com as mãos, deixa eu ver você. Isso, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem um monte de gente lá no fundo. Aleluia. Repete essa oração comigo assim. Diga: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas suas mãos. Eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Eu quero aprender o que Jesus ensinou. Eu quero seguir os seus passos. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida. Pode aplaudir esses irmãos que hoje deram esse passo de fé. Vamos orar para encerrar o nosso culto. Quem foi abençoado hoje? Amém? Você quer ser preparado dia 6 de abril? Se inscreve lá e aparece. Quero te abençoar com esse treinamento lindo. Amém? Quem é líder de célula, lá no ponto de encontro, você pode tirar um livro que a gente deu de presente aí, separou para você, para te ajudar na caminhada de fé. Vamos orar? Pai, obrigado por esse culto, pela tua palavra, que ela gere frutos na nossa vida. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre o teu povo aqui presente, sobre a tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, vai na graça do Senhor Jesus. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.